Iniciamos mais um Em Vista, aprendendo com quem faz, aqui nos estúdios da TV Osasco, trazendo hoje um velho conhecido, mas não velho pela idade, é pelo relacionamento mesmo, Dr. Antônio Renato Bonin. E eu vou até dizer que daqui para frente, doutor Renato, a gente vai tirar os doutores, os senhores, para ficar mais fácil a conversa. Sem dúvida. Né? Temos uma alegria muito grande de tê-lo aqui nos estúdios da TV Osasco. Tá, eu agradeço o convite. É um prazer grande realmente estar aqui na TV Osasco, participando do programa Em Vista, e de revê-lo, né? Que nem Sim. você diz, a gente nos conhecemos há muito tempo, algum tempo a gente não se via. Sim, né? sim, Foi um sim. prazer enorme ter sido pediatra dos seus filhos. Sim, né? sim. E estar aqui para colaborar com vocês e poder transmitir um pouco da experiência que a gente conseguiu na vida até agora, né? Aliás, doutor Renato, muito bem lembrado, né? Eu já tenho filhos na idade de 26 e de 18 anos, e você cuidou dos dois, né? Exatamente. Você cuidou da Paulinha quando criança e do Irã também. Mas a alegria de tê-lo aqui hoje é por você ser um dos ícones da saúde aqui da cidade, uma das referências, Obrigado, né? obrigado. Inclusive na sua clínica, na Vaciclin, não é? Nós vamos falar um pouquinho dela também daqui a pouco, mas nos interessa também saber como é que foi o início da carreira. Aliás, antes do início da carreira, até a decisão, como é que foi a decisão de, pô, eu quero ser médico, quero a área médica, e depois como é que foi a decisão de se tornar um pediatra, né? Iniciou onde isso, Renato? Bom, iniciou, eu diria, quando criança, né? Eu comecei a falar em dirigir para a área médica quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos de idade, né? E eu enfrentei a minha decisão, a minha caminhada foi bastante curiosa, porque hoje, quando eu acho que você tem um filho que fala que pretende ser médico, você fala, pô, que legal, né? Esse cara quer ser médico, uma carreira nobre, importante. Quando eu cheguei para os meus pais e falei que queria seguir a profissão de médico, queria seguir a área médica, eles foram até contra, tá? E aí prevalecia basicamente uma coisa que era o fator financeiro. Sim. Então, os meus pais, quando eu falei em fazer medicina, minha mãe várias vezes, pensa bem, é isso que você quer? Olha, uma trajetória difícil, a gente não sabe se vai ter condições de pagar uma faculdade, né? Então, eu enfrentei, desde o início, uma certa dificuldade até dentro de casa para convencer aos meus pais que eu queria ser médico, né? E que precisava de toda essa força deles, né? E exatamente essa dificuldade, né, que a gente pegou lá desde o início, eu acho que foi o grande fator, né, que me levou a fazer uma faculdade, a melhor do Brasil até hoje. Eu acabei fazendo medicina na USP, Sim, sim. porque não tinha outra opção, né? Ou eu fazia na USP ou eu fazia na USP, porque meu Sim. pai mesmo falou assim, se você entrar em alguma escola particular, ou você dá um jeito de conseguir bolsa com alguém, ou não vai fazer, né? Sim. Então, isso começou nessa faixa de idade, né? Antes disso eu queria ser padre, né? Ah, é? Porque a gente morava numa cidadezinha do interior, onde você ia da igreja para casa, da casa para a igreja, o padre, final de semana, ia almoçar em casa, o vigário. Então tinha toda uma influência, né? Eu não sabia nada do mundo, a não ser o que você via dentro da igreja. Né? Esses dias eu falei com o professor Papal, que também ia ser... Aliás, ele chegou a vestir a batina, né? E ele falava, não, mas por que ser padre? Qual era a referência que tinha? Era ser padre, ou o delegado da cidade ou o gerente do Banco do Brasil? Exatamente. Mas são coisas que... a carreira médica, eu acho que até a preocupação dos seus pais lá naquele momento acabam ainda tendo uma... O Irã, meu filho, cismou que quer ser médico, né? Então está estudando, uma dificuldade. Uma dedicação total. Uma dedicação total, né? E aí a gente vê que para os médicos, né, que
que levam realmente, que são a grande maioria, esmagadora maioria dos médicos que levam bem a sério mesmo, é um sacerdócio, né, doutor? Exatamente. Porque você não tem hora... Tentando aqui puxar pela memória, muitas vezes doutor, dá aquele desespero, minha filha está com 40 graus o que eu faço? Né? Fora de horário, fora... Exatamente. Então, eu acho que sim, iniciam as dificuldades ali. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou nascido Renato? no interior de São Paulo. Que lugar? Eu sou nascido num lugarzinho bem pequenininho chamado Elisiário. Muito pouca gente conhece essa cidade. Elisiário fica a 18 quilômetros de Catanduva, que é uma cidade mais conhecida. Sim, sim. Né? Naquela época, Elisiário era um distrito, né, de Catanduva. Hoje, já a questão de uns 20 anos, se tornou município. Sei, né? sei. Aí eu vivi em Elisiário até os 6 anos de idade, depois a família migrou para o norte do Paraná, né? Naquela época que o norte do Paraná estava sendo desbravado, né? Sim. E meu pai comprou uma propriedade agrícola, fomos para lá e vivemos lá de 60 a 64. As coisas não deram muito certo, né? Geada, uma série de... Quando ia na hora de colher, dava geada, queimava tudo, ou dava seca, então foram 4 anos de muita dificuldade. Sim. E aí nós viemos para Osasco, em 64, né? Então cheguei aqui em Osasco, eu tinha 10 anos de idade, né? E estamos aqui até hoje. Os meus pais, pessoas sempre muito humildes, né? Meu pai trabalhava na lavoura, era alfaiate, né? Tinha a ajuda da minha mãe, né? Então a gente veio realmente lá de baixo, né? A gente não nasceu em berço esplêndido, não. Então tudo foi com muita luta, muita dedicação. Um dos fatores até também, meu pai principalmente, ele não era muito favorável que eu fizesse medicina, porque meu pai tinha uma mentalidade ainda da época dele, que achava que assim, nós tínhamos um comércio, né? Então que eu tinha mais é que ficar ligado à família, ajudando no comércio, sendo uma força produtiva familiar, do que de repente ter que despender dinheiro para fazer uma faculdade ou pagar um cursinho, né? Entendi. Então cursinho eu fiz através de bolsa de estudo que eu ganhei na época, né? Sei. Então a gente tem essa história realmente, né? E assim, a superação começa É que eu falo, desde pequeno, né? Desde então, criança. Para mim, exatamente essa postura, principalmente do meu pai, que eu valorizo muito, né? Porque eu acho que quando as coisas vêm assim, muito de mão beijada, você não dá valor. Então, o meu pai foi realmente um grande desafio para mim, né? Então, eu falo assim, graças a esse comportamento dele, essa mentalidade dele, na época não acreditava muito em mim, é que eu realmente me dediquei bastante, né, para poder fazer uma faculdade de primeira linha, né? Então eu estudei aqui em Osasco no Marechal Bittencourt, estudei no Cenearte, né, fiz o antigo ginásio, o colégio no Cenearte, e eu fazia o colégio à noite, fazia cursinho de manhã, né, fazendo um objetivo, né, que está aí até hoje. Então a gente acordava às 5 horas da manhã, ia dormir à 1 da manhã, dormia 4 horas por dia, né, o tempo todo estudando, batalhando para... não foge muito à regra dos grandes empreendedores que aparecem por aqui. Mas olha, doutor Renato, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar, mas eu quero falar um pouco da Vaciclin. Está muito bonita, né? Você inaugurou um novo prédio, mas nós vamos falar no próximo bloco. O Invista faz um pequeno intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando um pouco de empreendedorismo com um amigo, velho amigo, né? Porque há mais de 20 anos nos conhecemos e profissionalmente, né, doutor Renato?
Temos hoje aqui nos estúdios da TV Osasco o Dr. Renato Bonin, que é o diretor da Vaciclin, é o responsável médico pela clínica Vaciclin aqui de Osasco. Aliás, é no centro de Osasco, na Praça Padroeira do Brasil, muito conhecida. Você está vendo aí nas letrinhas do GC, falando o endereço, falando o telefone. Mas o doutor Renato, nós falamos no primeiro bloco sobre um pouco as origens, formação. Eu queria falar um pouco agora, doutor Renato, de trabalho. Mas eu sei que você trouxe um vídeo. Mas antes de vermos as imagens, doutor Renato, como é que começou a Vaciclin? É uma clínica de vacinas. Como é que a gente faz a nomenclatura dela? Tá. Bom, a Vaciclin, ela existe, né, como empresa desde 1996, né? Sim. Então, é uma clínica voltada para a área de imunização, para a área de vacinas, né? Para crianças, adultos, né? Idosos. A gente trabalha também na área de imunização para empresas, instituições, né? Uhum. Então, desde 86, oficialmente existe a Vaciclin como uma empresa, mas a ideia começa em 1986, né, quando eu, como médico pediatra, no meu consultório, comecei a fazer vacinas, né? Vacinas que na época não existiam na rede pública. Sim. E aos poucos isso foi evoluindo, foi crescendo, começaram a surgir novas vacinas no mercado que não eram até então incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. E as pessoas buscavam nos serviços particulares esses produtos, essas vacinas para os seus filhos. Sim. Então isso começou a crescer, a tal ponto de chegar num momento que eu mesmo aplicava as vacinas, aí não dava mais conta disso, tive que contratar uma pessoa da área da enfermagem, depois a segunda, depois a terceira. Sim. Aí eu falei, bom... Espera um pouquinho, Espera um pouquinho, temos que pensar de uma outra forma, né? Não de uma forma informal, mas, né, fazer disso realmente uma empresa de verdade e com objetivos de estar crescendo, de estar evoluindo. Então, em 1996, nós, né, formalizamos a Vaciclin e que foi cada vez evoluindo mais, né? E nós, de um ano para cá, desde 1º de outubro do ano passado, a gente está numa nova sede, um prédio muito bacana. Inclusive, né? A nossa produção já está colocando, colocou o filme. Olha, é muito legal. Até você. Nós estamos ali na Praça Padroeira do Brasil 49, é uma área construída de 740 metros quadrados. A gente procurou fazer o melhor possível. Eu falo, isso é fruto de uma vida toda de trabalho, 30 anos de trabalho, né? E hoje em dia a gente pode dizer que a Vaciclin, aí uma imagem da recepção. Nossa, está muito bonito, hein, doutor? Eu preciso ir lá conhecer, viu? É um prazer tê-lo lá. Então, nós temos 4 salas de vacina. Cada uma dessas imagens corresponde à porta de uma das salas. A gente colocou o pessoal da família aí, né, como uma decoração, uma coisa legal. E nós temos... aqui você tem uma visão dos refrigeradores, né? Esse produto Indrel é coisa de primeira linha dentro do que diz respeito à refrigeração de vacinas, que exige todo um cuidado, que a gente chama de uma rede de frio, uma cadeia de frios, né? Você acabou de ver agora há pouco, nós temos gerador próprio, então a gente não tem o problema de falta de energia, né? Com os apagões que eventualmente ocorrem aqui para a gente. Sim. Então a gente consegue com isso realmente oferecer para a nossa clientela, né, um produto de primeira qualidade e honrar com o nosso slogan, né? A Vaciclin tem um slogan assim: a vacina que você precisa com a segurança que você merece. Okay. E é muito importante, desde quando a vacina sai do laboratório até ela ser injetada no paciente, você obedecer essa programação da rede de frios. Uma vacina tem que ser mantida entre 2 e 8 graus para que ela continue mantendo a eficácia dela, né? E a gente sempre primou por isso daí, que eu acho que é uma coisa extremamente importante de você oferecer para o paciente, para a pessoa que confia no seu trabalho, um produto de primeira qualidade, né? Sim. Então vocês viram aí algumas imagens, não deu para a gente ir falando tudo. Então hoje nós temos estacionamento próprio no subsolo para capacidade para 15 veículos, né? Nós temos no térreo 4 salas de imunização, nós temos um gerador, a gente tem uma câmara fria com capacidade para estocagem em torno de 30 mil doses de vacina, né? Certo. E o trabalho continua. Hoje a Vaciclin, ela
além de fazer o trabalho de vacinar as pessoas que procuram a clínica, a gente, que nem eu falei, a gente tem um trabalho de vacinação a nível empresarial, principalmente focando a vacinação contra a gripe, né? Para você ter uma ideia, esse ano agora, 2013, nós aplicamos em torno de 60 mil doses de vacina nas mais variadas empresas, né? Sim. E hoje a gente faz um trabalho a nível de Brasil, né? Então nós vacinamos o grupo Siemens do Brasil todo, o grupo Fleury, que tem laboratórios em tudo quanto é canto do Brasil, né? Sim. E muito trabalho, com muita dedicação, com o empenho dos nossos colaboradores, das nossas funcionárias, né? A gente continua crescendo. Nós vimos, doutor, as imagens aí são muito claras, são uma sede linda, com comodidade, estacionamento, é o que realmente os novos tempos pedem. Mas tudo isso não a gente percebe com os cuidados que não é só o luxo, né? Ali um cuidado mesmo para oferecer um produto, né? Uma vacina de boa qualidade e com segurança, né? Exatamente. E isso, doutor, 96, já tem aí menos de 10 anos, a Vaciclin vai para essa nova sede, né? Mais de 10 anos, né? Não, eu digo, sim, mais de 10 anos, é verdade. 20 verdade, anos, 20 anos. Quase. Vai para uma sede, mas tem assim, com certeza tem projetos, né, que nós vamos falar também mais a miúde aí no próximo bloco, tem projetos de continuidade disso. Sim, sem dúvida. Que já começa a ser uma preocupação sua, né? Sim, exatamente. Tá? A gente tem planos de estar evoluindo, de estar crescendo, né? E principalmente dentro dessa área de vacinação empresarial, que é um campo muito grande, né? Há algum tempo nós estamos com alguns convênios, né, onde a gente atende alguns convênios como MedService, o Bradesco, para quem é funcionário da Eletropaulo ou da Rede Globo, né, a Omint. Então, os pacientes que têm esses planos de saúde, hoje em dia, eles podem ir até a clínica e fazer praticamente quase todas as vacinas gratuitamente bancadas pelos planos de saúde. Olha, que bacana. Então, nós estamos em negociação com outras empresas, né, para estar somando, e com isso a gente está podendo estar evoluindo, né, cada vez mais. Eu quero convidar o nosso telespectador para fazer uma visita no site da Vaciclin, que é o www.vaciclin.com.br, você está vendo aí no vídeo, e logo que você abre o site tem lá um convite para fazer uma vacinação contra a gripe, é uma trivalente, é isso? Fala um pouquinho dessa vacina, doutor. Para quem ela se destina? A vacina contra a gripe ela é uma vacina sazonal, né? Então, o grande pico, né, de uso da vacina contra a gripe são os meses de outono e inverno, tá? Então, principalmente março, abril, maio, junho, né, onde todos os anos a gente tem esse pico de demanda, né? E hoje em dia a vacina contra a gripe para todos os indivíduos a partir dos 6 meses de idade é uma indicação, independente de qualquer fator, né? Uma vez que é uma doença universal. Gripe é uma doença grave, né? O pessoal confunde muitas vezes um resfriado comum, uma febrezinha, uma dorzinha de garganta com gripe, que não é real. Gripe é uma doença importante, com febre alta 3, 4 dias, com muitas complicações, principalmente na criança nos primeiros anos de vida e nos idosos, né? Uma complicação muito importante é a pneumonia, a broncopneumonia. Muita gente morre de gripe, vocês ouvem, né, todos os anos falar na televisão, agora com o advento do H1N1, né? O vírus da gripe, a famosa gripe suína, né? E que continua circulando todos os anos, né, no mundo todo. Então é importante essa prevenção, né? Tão importante que você, que nem eu falei, nós trabalhamos em muitas empresas, fizemos hoje, esse ano quase 60 mil doses, que os empresários, né, que se preocupam com os seus funcionários, bancam essa vacina, né? Preocupado com a saúde dos seus funcionários, né? Preocupado com o absenteísmo, né, com falta ao trabalho, né?
Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo, desculpe interrompê-lo, mas esse assunto está muito interessante. Eu quero voltar falando um pouco mais. Tem algumas dúvidas sobre a vacina da gripe, e nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Não saia daí. Bom. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, hoje falando com o Dr. Antônio Renato Bonin, que é diretor médico responsável pela Vaciclin. É uma clínica já desde 96 aqui na cidade de Osasco, está com uma sede nova muito bonita. E o Dr. Renato estava falando agora há pouco no bloco passado sobre as vacinas e principalmente sobre a vacina de gripe, né? Doutor Renato, o senhor disse que a vacina já a partir dos 6 meses de idade, sim, mas é seguro, porque a gente sempre ouviu, minha mãe está com 80 e poucos anos, eu tenho receio de tomar vacina, porque será que eu não vou ficar gripado, não vou ficar como reação? Tem mesmo, isso daí tudo é lenda, né, doutor? De um modo geral, as pessoas têm, isso é muito difundido, as pessoas têm muito receio e tem muito essa coisa de, eu tomei a vacina e fiquei gripado, a vacina me causou gripe. Precisa entender uma coisa aqui, assim, não é possível, do ponto de vista técnico, científico, a vacina contra a gripe produzir gripe e causar gripe. Por quê? Ela não é uma vacina com vírus vivos, ela é uma vacina feita com vírus mortos fragmentados. Então você não tem partícula viva, você tem frações proteicas do vírus na vacina para estimular o seu sistema imunológico a produzir os fatores de defesa, os anticorpos. O que acontece assim, toda vacina, quando você toma, você tem um período que vai de 10 a 15 dias para o seu sistema imunológico produzir anticorpos o suficiente para você ter defesa. Então você tem uma coisa que a gente chama de janela imunológica. Se nesse meio tempo, se nesses 10 a 15 dias, em algumas pessoas esses 15 vai até 21 dias, né? Se nesse meio tempo o indivíduo entra em contato com o vírus causador da doença, o vírus selvagem, ele vai desenvolver gripe, porque o organismo dele não teve tempo ainda de produzir anticorpos, que é a vacina objetiva. Então ele acaba pegando gripe por esse mecanismo e aí fatalmente ele associa, uma semana atrás, 10 dias atrás, 15 dias atrás eu tomei a vacina e hoje eu estou com febre, dor no corpo, dor de garganta, passando mal, a vacina é a culpada. Então isso não é um raciocínio que fatalmente qualquer um faz, que não tem esse tipo de informação, né? Sim, sim. E muita gente fala contra a vacina exatamente por isso, tá? Isso acontece no idoso, isso acontece na criança, no jovem, né? Então o pessoal precisa ter essa informação. A grande maioria das pessoas não tem essa informação, então disso vem a confusão. Ser franco, né? É interessante nós estarmos falando sobre isso, que às vezes essa informação não chega ao público, exatamente. Fica aquele preconceito que às vezes, como você disse no bloco passado, né? As empresas hoje estão aderindo às vacinações. Há muitos anos já. Né? Estão aderindo exatamente para, além de preservar a saúde dos seus colaboradores, né? Evita aquela falta, porque uma gripe é terrível, né? Você não tem como trabalhar, não? Sim. O que você pode, sem dúvida, né? E que nem eu falei, e gripe tem muitas complicações, né? Que nem, principalmente nos extremos, nas idades extremas, no idoso, na criança jovem, né? Principalmente pneumonia. Quer dizer, muita gente morre de gripe no mundo, senão não teria essa preocupação de ter uma vacina. Sim, né? É verdade. Existe a possibilidade de você ter reações vacinais como com qualquer outra vacina. Então, você tomar vacina nas primeiras 24, 48 horas, você ter uma febre, um mal-estar, uma indisposição. Isso é normal? Isso é normal, isso ocorre em torno de 5 a 10% dos indivíduos vacinados. Tá? Coisa que com qualquer antitérmico, um analgésico, você supera. Tá? Mas é importante que fique para o público não fazer essa confusão, por que a gente acabou de falar, né? E ter essa ideia que
eu não vou mais tomar a vacina porque o ano passado, ano retrasado, eu tomei e daí uma semana, 10 dias, eu fiquei gripado e culpar a vacina por isso. Então, essa confusão a gente luta há alguns anos para isso deixar de existir. E que nem você falou, a própria mídia não leva ao público esse tipo de informação. Você perguntar quantas pessoas têm esse tipo de explicação, é verdade, minoria, são muito poucos. Minoria. Então, a confusão vem muito em função disso. Doutor, aproveitando o nosso programa, que também é um trabalho de utilidade pública, quais são, assim, vamos dividir em 3 faixas etárias, a criança, o adulto e a terceira idade. Rapidamente, quais as vacinas que a criança deve tomar, o adulto e a terceira idade? Assim, até para quem nos assiste, para alertar, de repente a gente... Bom, a criança, praticamente todas as vacinas que estão incluídas no calendário de vacinação são importantes. A gente destaca a vacina contra a meningite bacteriana, a vacina contra pneumococo, a vacinas contra a difteria, coqueluche e tétano, hepatite A, hepatite B, são várias as vacinas, né? Sarampo, cachumba, rubéola, né? Então, para a criança, todas essas vacinas são fundamentais, são importantes. Ainda, né, a vacina contra a paralisia infantil, uma doença extinta no nosso meio, mas que a gente continua preocupado em estar imunizando o pessoal, né? Para os jovens, a vacina contra a gripe, a partir dos 6 meses de idade, para qualquer faixa etária, né? Para o pessoal mais jovem, para o adolescente, para o adulto jovem, aqueles que ainda não tomaram quando criança, não deixar de procurar fazer a imunização contra a hepatite B, né? Hoje em dia, a vacina contra HPV, papilomavírus humano, a partir dos 10 anos de idade, tanto para as meninas quanto para os meninos, tá? Importante, HPV, o grande agente causal do câncer genital, tanto no homem quanto na mulher. A gente nem fala mais em câncer de colo de útero, a gente fala câncer genital, porque no homem também o HPV causa câncer peniano, câncer anal, hoje em dia também câncer de orofaringe em ambos os sexos, né? Uma coisa muito importante para os adolescentes, um pico de incidência de meningite bacteriana pelo meningococo C é na adolescência, tá? E porque tomou a vacina quando criança, de repente não fez os devidos reforços, né? E através, né, daquela característica da adolescente ou do adulto jovem, o beijo, a participação em ambientes com muita gente, as baladas, então a bactéria circula por aí. Então a gente vê um alto índice de casos de meningite bacteriana pelo meningococo C nessa faixa etária. Então é importante essa vacina para esse público, tá? Para a terceira idade, a vacina contra a gripe é fundamental e principalmente também a vacina contra pneumococo, né, que é a principal bactéria que causa pneumonia bacteriana, que é uma das principais causas de óbito nessa faixa etária. Tá? Então, resumo basicamente isso, né? O assunto ele é extenso. Mas olha, doutor, está sendo uma alegria para mim, especialmente, revê-lo. Tenho certeza que meus filhos estão assistindo lá em casa também vão ficar contentes e agradecidos, né, de ter aí sido assistidos por você. Estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, mas eu não queria deixar de lembrar que você teve eu acho que essa consciência do médico acaba dando a vontade de servir um pouco mais. Você foi candidato a vereador e caiu bem esse novo desafio, essa experiência? Foi uma experiência, né? Há muitos anos eu vinha recebendo vários convites, né, para ingressar aí na vida política do município. E nesse ano de 2012 nós acabamos aceitando um desses convites. Foi uma experiência legal, uma experiência boa, né? Meio que de última hora a gente aceitou esse convite, fizemos uma campanha não muito programada e mesmo assim nós tivemos aí 1.799 votos praticamente, né? Então uma votação expressiva, né, que segundo as pessoas que vivem a política de maneira mais intensa, falaram, você não pode jogar isso para a janela, você tem que continuar trabalhando em cima disso. Legal. E, quase com certeza, para 2016 a gente vai procurar fazer um trabalho melhor
Muito e bom. assim, uma coisa que eu sempre falo, porque o pessoal tem um medo grande, se você ingressar na carreira política, você abandona a carreira médica. Isso eu falo, eu fiz um juramento quando me formei médico, faço outro juramento agora, não vou fazer isso, Legal. de jeito nenhum. Muito bom. Doutor Renato, muito obrigado. Fica os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Tá. Bom, quero agradecer o convite, né? Foi um prazer muito grande estar aqui presente no programa Em Vista. Queria deixar um convite para as pessoas que estão nos assistindo, fazerem uma visita à clínica ou acessarem o nosso site. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao assunto imunização, tá? Fique à vontade para acessar nosso site, fique à vontade para ligar para a clínica, falar com a gente, né? E a gente procura também fazer um serviço, uma prestação de serviço nesse sentido, né? Muitas pessoas têm dúvidas, às vezes os colegas pediatras, nem todos têm uma formação bem apurada no assunto imunização, né? Então, existe muita dúvida nesse meio. Fique à vontade para consultar a gente, né? E vai ser um prazer muito grande poder estar servindo. Legal. Muito obrigado. Agradecemos, como sempre, a Deus que nos permite estar aqui, o doutor Renato, e a você, que é o objeto, que é o principal objetivo do nosso programa. Muito obrigado. Em Vista vai ficando por aqui.